Cerca de 1,5 milhão de armênios cristãos foram brutalmente assassinados e muitos outros deportados pelas autoridades centrais do Império Otomano. O silêncio. Antes do grito, o genocídio armênio. Prólogo. 24 de abril de 1915, Constantinopla. O sol da manhã de 24 de abril de 1915 nasceu sobre Constantinopla com uma doçura enganosa. As ruas da antiga capital do Império Otomano ainda exalavam o aroma de pão fresco, incenso das igrejas armênias e o murmúrio das preces pascalinas. Era domingo de Páscoa, o coração do calendário cristão, um tempo de ressurreição, esperança e renovação. Mas naquele dia a ressurreição não viria. Em vez disso, a morte entraria pelas portas das casas, pelas janelas das igrejas e pelos olhos dos filhos que jamais entenderiam por que seus pais foram arrastados para o nada. Naquela madrugada, centenas de intelectuais armênios, médicos, poetas, jornalistas, padres, professores, músicos, foram arrancados de suas camas por soldados otomanos. Muitos sequer tiveram tempo de calçar os sapatos. Alguns abraçaram os filhos pela última vez, sussurrando promessas que sabiam que não poderiam cumprir. Outros foram levados em silêncio, com os olhos fixos no chão, como se já vissem o abismo que se abria diante deles. Ninguém gritou, ninguém resistiu. A cidade, acostumada a décadas de opressão velada, sabia que qualquer gesto de defesa seria um convite à execução sumária. E assim, em meio às celebrações da vida eterna, começou o extermínio sistemático de um povo. Esse foi apenas o prólogo. O verdadeiro horror estava por vir. Capítulo 1. O Império em ruínas e o povo inconveniente. Para entender o genocídio armênio, é preciso mergulhar nas entranhas de um império moribundo. O Império Otomano, outrora uma potência que se estendia da Arábia até os Balcãs, agonizava no início do século XX. Seus territórios se desfaziam como areia entre os dedos. Guerras perdidas, revoltas internas, dívidas externas e a ascensão de nacionalismos locais corroíam sua estrutura. Mas acima de tudo havia um medo, o medo de desaparecer. E nesse cenário de caos e paranoia, os armênios tornaram-se o bode expiatório perfeito. Cristãos em um império muçulmano, falantes de uma língua ancestral, guardiões de uma cultura milenar que remontava ao primeiro reino cristão da história, 301 d.C. Os armênios eram vistos como os outros, os diferentes, os suspeitos, os traidores em potencial. Apesar disso, ou talvez por causa disso, tinham prosperado como comerciantes, artesãos, banqueiros e intelectuais. Sua presença era forte nas cidades do leste anatólico. Van, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, regiões estratégicas, próximas à fronteira com a Rússia czarista. E foi justamente essa proximidade geográfica que selou seu destino. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, o Império Otomano aliou-se à Alemanha e à Áustria-Hungria, temendo que os armênios colaborassem com os russos, inimigos históricos dos turcos. O governo otomano, agora dominado pelos jovens turcos, decidiu que era hora de resolver a questão armênia de uma vez por todas. Mas não com leis, não com debates, com sangue. Capítulo 2. A primeira frente. O exército que nunca existiu. Os homens armênios foram os primeiros a serem alvejados, não com balas, mas com promessas. Em nome da defesa nacional, o governo otomano convocou todos os homens armênios em idade militar para se juntarem ao exército. Famílias inteiras se despediram com lágrimas nos olhos, mas também com um tênue fio de esperança. Talvez na guerra, seus filhos e maridos pudessem provar sua lealdade. Talvez assim pudessem finalmente ser aceitos. Mas não havia exército para esses homens. Não havia fardas dignas, nem armas, nem instrução. Eles foram agrupados em batalhões de trabalho. Um eufemismo cruel para a escravidão militarizada. Forçados a cavar trincheiras sob o sol escaldante da Anatólia, a reconstruir pontes destruídas pelos combates, a carregar suprimentos para as linhas de frente. Esses homens eram tratados pior que animais. Recebiam migalhas de pão mofado, água suja, e eram espancados por qualquer hesitação. Muitos morriam de exaustão antes mesmo de verem um campo de batalha. Mas o pior ainda estava por vir. À noite, quando o acampamento dormia, os oficiais turcos davam ordens sussurradas. Grupos de homens armênios eram levados para ravinas isoladas, amarrados e fuzilados em massa. Outros tinham a garganta cortada com facões enferrujados. Alguns eram queimados vivos em celeiros trancados. Ninguém registrava os nomes. Ninguém contava os corpos.
Eles simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. As cartas que enviavam para casa eram interceptadas. As famílias, na ignorância, continuavam rezando por seus homens, enquanto os ossos deles branqueavam sob o sol do deserto. Capítulo 3. As Marchas da Morte. O deserto que engoliu crianças. Com os homens eliminados, restavam as mulheres, as crianças, os idosos, os inúteis para a guerra, mas perigosos demais para viver. Em maio de 1915, o governo otomano emitiu uma ordem oficial. Todos os armênios das províncias orientais deveriam ser reassentados. Por razões de segurança, na prática, era uma sentença de morte disfarçada de política migratória. Assim começaram as Marchas da Morte. Centenas de milhares de pessoas, muitas delas descalças, vestindo apenas roupas de dormir, foram expulsas de suas casas às pressas. Não podiam levar nada além do que carregavam nas costas. Quem tentasse voltar era fuzilado na hora. Quem caísse de exaustão era deixado para trás, às vezes com um tiro de misericórdia, às vezes não. As caravanas seguiam em direção ao sul, rumo ao deserto sírio de Deir ez-Zor, um lugar onde a água era mais preciosa que o ouro e o calor matava mais rápido que as balas. O caminho era um inferno em movimento. Crianças choravam por pão, mas só recebiam chicotadas. Velhos imploravam por um gole d'água, mas os guardas turcos riam e despejavam seus cantis na areia. Mulheres grávidas davam à luz no chão poeirento, apenas para verem seus bebês morrerem minutos depois, sem leite, sem abrigo, sem nome. E havia os estupros. Guardas bandidos, até civis turcos, aproveitavam-se das mulheres, armênias com uma crueldade calculada. Muitas preferiam se jogar nos rios ou se enforcar com os próprios lenços a suportar mais uma noite de violência. Outras eram forçadas a se converter ao Islã, seus filhos arrancados dos braços e entregues a famílias turcas, apagando para sempre sua identidade armênia. Aldeias inteiras desapareceram do mapa. Igrejas foram transformadas em estábulos ou mesquitas, escolas em quartéis, túmulos profanados. Até os cemitérios foram nivelados, como se a própria memória do povo armênio devesse ser apagada da face da terra. Capítulo 4. O silêncio do mundo. Enquanto isso, o mundo assistia. Jornais europeus e norte-americanos publicavam relatos horripilantes. Missionários protestantes e católicos enviavam telegramas desesperados. Até o próprio embaixador dos Estados Unidos em Constantinopla, Henry Morgenthau, escreveu ao presidente Woodrow Wilson: "É um plano deliberado para exterminar toda a raça armênia." Mas nada foi feito. A Primeira Guerra Mundial absorvia toda a atenção diplomática. Alianças estratégicas pesavam mais que vidas humanas. A Turquia era um aliado útil, ou pelo menos, um inimigo a ser contido com cautela. Reconhecer o genocídio significaria romper relações, intervir, agir. E ninguém queria isso. Assim, o primeiro genocídio do século XX foi cometido em plena luz do dia e ignorado por conveniência. Capítulo 5. Sangue antes do genocídio. Os massacres de Abdul Hamid II. Muito antes de 1915, o chão da Anatólia já estava encharcado de sangue armênio. No final do século XIX, enquanto a Europa celebrava o progresso da ciência, da indústria e dos direitos humanos, o Império Otomano afundava em uma espiral de paranoia e violência. O sultão Abdul Hamid II, conhecido como o Sangrento, governava com punho de ferro. Para ele, qualquer sussurro de autonomia era traição, e os armênios, cristãos educados, economicamente ativos e culturalmente distintos, eram o alvo perfeito. Em 1894, eclodiu a chamada Questão Armênia no cenário internacional. Armênios das províncias orientais, inspirados pelos ideais liberais europeus, começaram a exigir reformas administrativas, proteção contra saques de milícias curdas e direito à educação em sua própria língua. Não pediam independência, apenas dignidade. Mas para Abdul Hamid, dignidade era um luxo que ameaçava a unidade do império. Em resposta, organizou o que os historiadores chamam de massacres hamidianos. Entre 1894 e 1896, cerca de 300 mil armênios foram brutalmente assassinados. Não houve campos de concentração, nem marchas organizadas, apenas o terror desenfreado. Milícias irregulares conhecidas como Hamidiye, compostas principalmente por curdos leais ao sultão, invadiam vilarejos armênios sob o pretexto de manter a ordem. Na realidade, saqueavam, estupravam
Queimavam igrejas e degolavam famílias inteiras. Em uma das cenas mais horripilantes, em 1896, centenas de armênios buscaram refúgio no Banco Otomano, em Constantinopla, na esperança de chamar a atenção da comunidade internacional. Em vez de proteção, foram massacrados por soldados e fanáticos religiosos. Corpos foram jogados nas ruas como lixo. O mundo condenou, mas nada fez. Esses massacres não foram um excesso ou um episódio isolado. Foram um ensaio. Um ensaio para o que viria 2 décadas depois. Capítulo 6. A ascensão dos jovens turcos e o sonho panturquista. Em 1908, uma onda de esperança varreu o império. A revolução dos jovens turcos depois Abdulhamid II e prometeu modernização, igualdade entre todos os súditos, muçulmanos, cristãos, judeus e uma constituição liberal. Muitos armênios acreditaram. Alguns até se juntaram ao movimento sonhando com uma pátria comum. Mas a esperança durou pouco. Os jovens turcos, liderados por figuras como Talat Pasha, Enver Pasha e Cemal Pasha, rapidamente abandonaram seus ideais universalistas. Diante da desintegração contínua do império, perda dos Balcãs, pressão europeia, ascensão de nacionalismos étnicos, eles abraçaram uma nova ideologia, o sanapanturquismo. O panturquismo sonhava em unir todos os povos de língua turca, desde a Anatólia até a Ásia Central, em um único estado homogêneo, muçulmano e turco. Nesse novo mapa, não havia lugar para minorias, especialmente para aquelas que, como os armênios, tinham raízes profundas, cultura própria e laços com potências estrangeiras, como a Rússia ortodoxa. A Armênia Ocidental, o coração histórico do povo armênio, ficava exatamente onde os panturquistas queriam construir sua pátria turca pura. Era uma terra fértil, estratégica, rica em recursos e povoada por cristãos. Assim, a questão armênia deixou de ser um problema administrativo e se tornou uma questão existencial. Para os turcos, não para os armênios. E em tempos de guerra, soluções definitivas parecem mais fáceis de engolir. Capítulo 7. As Marchas da Morte. O deserto que engoliu almas. Se os homens foram eliminados primeiro, as mulheres, crianças e idosos foram condenados a uma morte mais lenta, mais cruel, mais humilhante. As marchas da morte ali não eram rotas de fuga. Eram ainda linhas de extermínio disfarçadas de reassentamento. Organizadas pelo Ministério do Interior, sob a supervisão direta de Talat Pasha, as deportações começaram em abril de 1915, logo após a prisão dos intelectuais. Cidades inteiras, Van Erzincan, Harput, Diyarbakır, foram esvaziadas em questão de dias. As ordens eram claras. Nenhum armênio deveria permanecer em seu lar. As caravanas eram compostas por dezenas de milhares de pessoas, escoltadas por gendarmes otomanos e milicianos locais. Mas a escolta era uma farsa. Muitos guardas participavam ativamente dos saques e estupros. Outros simplesmente abandonavam os grupos no meio do caminho, deixando-os à mercê de bandidos, fome e sede. O destino oficial era Deir ez-Zor, no deserto sírio, uma região inóspita, sem infraestrutura, sem água potável, sem sombra, mas poucos chegavam lá. O caminho era o verdadeiro matadouro. Em uma ravina perto de Harput, um missionário americano contou ter visto 1000 corpos de crianças empilhados como lenha. Em outra ocasião, uma mulher armênia, grávida de 7 meses, foi forçada a caminhar 50 quilômetros sob o sol de 45 graus. Quando caiu, os guardas a chutaram até que seu bebê nascesse morto na poeira. Em Diyarbakır, famílias inteiras foram trancadas em igrejas e incendiadas vivas. Os gritos eram ouvidos a quilômetros de distância. As mulheres sofriam uma violência específica, a destruição da identidade. Muitas eram arrancadas das filas e entregues a famílias turcas ou curdas, convertidas à força ao Islã, obrigadas a mudar de nome, proibidas de falar armênio. Seus filhos eram batizados com nomes muçulmanos e criados como turcos. Um apagamento cultural tão eficaz que, décadas depois, muitos descendentes sequer sabiam de suas origens. E havia os campos de concentração. Deir ez-Zor não era um refúgio, era um cemitério a céu aberto. Ali os sobreviventes das marchas eram agrupados em tendas miseráveis, sem comida, sem remédios, sem esperança. Doenças como tifo e disenteria se espalhavam como fogo. Crianças morriam nos braços das mães que já não tinham leite nem forças para chorar.
Alguns campos tinham fossas comuns escavadas antecipadamente. Outros usavam o rio Eufrates como cemitério. Corpos eram amarrados com pedras e jogados na correnteza. Pescadores sírios contaram que, por meses, o rio cheirava a carne podre. Estima-se que mais de 1 milhão de civis armênios morreram nas marchas e campos. Muitos historiadores consideram que essa foi a maior parte das vítimas do genocídio. Capítulo 8. Resistência. Quando o desespero se torna coragem. Apesar do horror, nem todos se renderam. Em Van, uma das maiores cidades armênias do leste otomano, a população se organizou. Quando os primeiros massacres começaram em abril de 1915, os armênios de Van, cerca de 30 mil pessoas, se barricaram no bairro cristão da cidade. Com poucas armas, mas com determinação feroz, resistiram por mais de um mês contra as forças otomanas. Eles não lutavam por vitória. Lutavam por tempo. Tempo para que mulheres e crianças pudessem fugir para a fronteira russa. E conseguiram. Quando os russos chegaram em maio, encontraram uma cidade em ruínas, mas viva. Outra resistência heróica ocorreu em Musadag, Montanha de Moisés, na costa mediterrânea. Cerca de 5 mil armênios de 6 vilarejos recusaram-se a ser deportados. Subiram a montanha, construíram defesas e resistiram por 53 dias contra o exército otomano. Eles enviaram mensagens em garrafas pelo mar, implorando por ajuda. Milagrosamente, um navio de guerra francês, o Guichen, avistou os sinais de fumaça. Em 12 de setembro de 1915, os sobreviventes, homens, mulheres, crianças, foram resgatados e levados para a Síria francesa. Essas histórias de resistência foram apagadas da narrativa oficial turca, mas sobreviveram na memória armênia e na literatura. O romance 40 Dias de Musadag, de Franz Werfel, 1933, tornou-se um símbolo de coragem e um alerta profético. Se o mundo esquecer os armênios, esquecerá também a si mesmo. Capítulo 9. O pós-guerra e a segunda onda de terror. A era de Atatürk. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, o Império Otomano estava derrotado. Os aliados ocuparam Constantinopla. Tribunais militares otomanos, sob pressão internacional, julgaram e condenaram Talat Enver Cemal in absentia por crimes contra a humanidade. Talat foi assassinado em Berlim em 1921 por um jovem armênio, Sogomon Tehlirian, um ato de justiça simbólica que chocou o mundo. Por um breve momento houve esperança. Em 1918, a Primeira República da Armênia foi proclamada. Pela primeira vez em séculos, os armênios tinham um estado próprio, ainda que pequeno, pobre e cercado por inimigos. Mas a esperança durou apenas 2 anos. Enquanto isso, na Anatólia, um novo líder surgia. Mustafa Kemal Atatürk. Herói da Guerra de Independência Turca, ele liderou a resistência contra as potências ocidentais e fundou a República da Turquia em 1923. Mas para Atatürk, como para os jovens turcos, não havia espaço para armênios na nova Turquia. Entre 1920 e 1923, uma segunda onda de genocídio ocorreu. Armênios que haviam retornado às suas casas após a guerra, confiando nas promessas de paz, foram novamente expulsos, torturados ou executados. Vilarejos reconstruídos foram queimados outra vez. Igrejas reabertas foram profanadas. O Tratado de Lausanne, 1923, que reconheceu a nova Turquia, não mencionou os armênios. Nenhum direito de retorno, nenhuma reparação, nenhum reconhecimento. Apenas um silêncio diplomático que selou o apagamento. Até hoje, a Turquia moderna, fundada por Atatürk, nega que tenha havido genocídio. Prefere chamar os eventos de tragédia compartilhada ou consequência da guerra. Mas os arquivos, os testemunhos, os mapas de vilarejos desaparecidos, tudo aponta para um plano tão sistemático, centralizado e intencional de destruição de um povo. Capítulo 10. A diáspora. Quando a pátria cabe na memória. Dos 2 milhões de armênios que viviam no Império Otomano em 1915, apenas 200 mil sobreviveram dentro das fronteiras que se tornariam a Turquia moderna. Hoje estima-se que haja menos de 60 mil armênios na Turquia, quase todos em Istambul. Mas o povo armênio não desapareceu. Ele se espalhou. A diáspora armênia é uma das mais antigas e coesas do mundo. Sobreviventes chegaram à Síria, Líbano, Grécia, França, Estados Unidos, Argentina, Brasil.
e levaram consigo a língua, a fé, a música, a dor. Na época, a Federação Revolucionária Armênia, Dashnakt Sutiun, inconformada com a situação, fez justiça por conta própria, matando pessoalmente aqueles que tinham participado dos massacres. A ação ficou conhecida como Operação Nêmesis. Os 3 pachás que comandaram o Império Otomano durante os massacres foram assassinados no início da década de 1920, sendo todas as 3 mortes reivindicadas por membros da Nêmesis. No total, 17 homens foram condenados à morte nos julgamentos realizados em Istambul, a maioria in absentia, mas apenas 3 foram executados. Para Kramer, a baixa efetividade dos julgamentos naquele imediato pós-guerra devem ser entendidos por meio da confluência de diversos motivos, interferências políticas nos processos, sobretudo de forças ligadas à antiga CUP, ausência de um sistema jurídico internacional sólido, o que favoreceu as negativas turcas em cooperar, falta de preparo dos aliados em equacionar, questões de soberania com processos legais, problemas internos do Reino Unido, dos financeiros aos militares, temores de uma guerra com a Turquia, falta de vontade política das forças aliadas e as diferentes agendas destas, naquele imediato pós-guerra. No Brasil, cerca de 100 mil descendentes mantêm viva a memória. Em São Paulo, há igrejas armênias, escolas, jornais em armênio ocidental. Em Buenos Aires, o bairro de Flores abriga uma das maiores comunidades da América Latina, mas a diáspora carrega uma ferida aberta, a ausência de reconhecimento. A Turquia, aliada estratégica da OTAN e parceira comercial de dezenas de países, pressiona governos a não usarem a palavra genocídio. Por décadas, os Estados Unidos evitaram o termo. Só em 2021, o presidente Joe Biden o reconheceu oficialmente. A Alemanha fez o mesmo em 2016. Mas a maioria dos países, incluindo o Brasil, ainda se recusa. Para os armênios, isso é uma segunda morte. Primeiro tiraram suas vidas, depois negaram que elas tenham existido. Capítulo 11. Memória e Silêncio. O legado de 1915. O genocídio armênio não foi apenas o primeiro do século XX. Foi também um ensaio para os que viriam depois. Adolf Hitler, ao planejar o Holocausto, perguntou aos seus generais: quem hoje se lembra da aniquilação dos armênios? A pergunta não era retórica. Era uma constatação: o mundo esquece, o mundo perdoa, o mundo negocia, mas os armênios não esqueceram. Capítulo 12. Eu vi meu irmão ser jogado no rio. Testemunhos que o tempo não apagou. A história oficial pode negar. Os arquivos podem ser queimados, mas a memória humana resiste. Um dos testemunhos mais comoventes vem de Aurora Mardiganian, uma menina de 14 anos de Harput, na Anatólia Oriental. Em 1915 viu seu pai e irmãos executados. Foi estuprada por soldados turcos, forçada a marchar 1.600 quilômetros pelo deserto, e viu centenas de mulheres serem crucificadas, sim, crucificadas, em postes ao longo da estrada como exemplo para as demais. Ela sobreviveu, fugiu para a Síria, chegou aos Estados Unidos em 1917. Aos 17 anos, escreveu suas memórias, Ravished Armenia, Armênia Violada. O livro se tornou um best-seller. Foi adaptado para o cinema em 1919, o primeiro filme de Hollywood com temática de genocídio. Aurora interpretou a si mesma, mas o mundo esqueceu. O filme foi perdido, sua voz abafada. Outro testemunho vem de Krikor Derderian, um menino de 8 anos de van. Ele contou como, durante a marcha, sua mãe carregava seu irmão mais novo nas costas. Quando a criança morreu de sede, a mãe enterrou o corpo com as próprias mãos na areia, rezou em armênio baixinho e seguiu caminhando. Porque parar era morrer. Eu não chorei, disse Krikor décadas depois. Chorar chamava a atenção dos guardas. Eles matavam quem chorava. E a Mariam Bagdasarian, que aos 90 anos em Beirute, ainda guarda o lenço com que sua avó a amarrou às costas durante a fuga. Ela me disse: se eu cair, não pare. Corra. Porque se você parar, os dois morremos. Ela caiu. Eu corri. Nunca mais a vi. Esses não são relatos históricos. São feridas abertas. São vozes que insistem em dizer: estivemos lá. Existimos. Sofremos. Capítulo 13. Luzes no meio da escuridão. Os que não desviaram o olhar. Enquanto o mundo calava, alguns ousaram ver. Missionários protestantes e católicos,
principalmente norte-americanos e europeus, estavam espalhados pela Anatólia desde o século XIX, operando escolas, hospitais e orfanatos. Quando as deportações começaram, muitos recusaram-se a fechar as portas. Em Harput, o missionário Henry H. Riggs registrou diariamente os massacres. Escreveu cartas desesperadas para o governo do ZEUA. Escondeu famílias armênias em porões. Chamou o que via de um plano deliberado de extermínio. Em Urfa, a enfermeira Maria Jacobsen salvou mais de 200 crianças armênias, adotando muitas delas. Chamava-as de meus filhos do deserto. Seu diário é um dos documentos mais comoventes da época. Hoje uma menina de 5 anos me perguntou: minha mãe vai voltar? Eu não tive coragem de dizer que a vi ser jogada no Eufrates com pedras nos pés, mas o mais notável foi Henry Morgenthau, embaixador dos Estados Unidos em Constantinopla. Ele não era missionário, era diplomata, e mesmo assim, arriscou sua carreira para denunciar o genocídio. Em telegramas ao Departamento de Estado escreveu: é o plano deliberado de exterminar toda a raça armênia. Não há crime que os turcos não cometam contra eles. Morgenthau pressionou o presidente Woodrow Wilson, organizou coletas de fundos, criou o Comitê de Socorro para os Armênios que salvou milhares de vidas. Esses homens e mulheres não tinham obrigação moral além da humanidade, e ainda assim agiram. Enquanto governos negociavam alianças, eles escolheram salvar vidas. Capítulo 14. A palavra que nasceu do silêncio. Raphael Lemkin e o genocídio. Durante décadas, o que aconteceu com os armênios não tinha nome. Chamavam de massacre, tragédia, consequência da guerra. Mas essas palavras não capturavam a intenção. O plano sistemático, burocrático e ideológico de apagar um povo da existência. Até que, em 1944, um advogado judeu-polonês chamado Raphael Lemkin cunhou uma nova palavra. Genocídio, do grego genos, raça, tribo, e do latim cide, matar. Lemkin não inventou o conceito do nada. Ele se inspirou diretamente no genocídio armênio. Em seu livro Axis Rule in Occupied Europe, ele escreveu: o assassinato em massa dos armênios pelo governo turco em 1915 foi um precedente terrível. Foi o primeiro caso moderno de tentativa de destruição total de um grupo nacional. Mais tarde, ao lutar pela criação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, ONU, 38, Lemkin disse abertamente: foi o destino dos armênios que me levou a criar essa palavra. Se tivéssemos tido um nome para o que fizeram a eles, talvez o mundo tivesse agido. Ironia cruel. A Convenção de 1948 não foi aplicada retroativamente. Os responsáveis pelo genocídio armênio nunca foram julgados. Mas a palavra que nasceu de seu sofrimento protegeu outros povos depois, incluindo os judeus, embora tarde demais. Capítulo 15. A luta que não termina. Reconhecimento no século XXI. Em 2025, 110 anos depois, a luta continua. A Turquia moderna, sucessora legal do Império Otomano, ainda nega que tenha havido genocídio. Chama os eventos de tragédia compartilhada ou consequência da guerra civil. Ministros turcos ameaçam cortar relações diplomáticas com países que usam a palavra genocídio. E por décadas o mundo cedeu à chantagem geopolítica. Mas algo está mudando. Em 2019, o Parlamento Europeu reconheceu oficialmente o genocídio armênio. Em 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tornou-se o primeiro chefe de Estado norte-americano a usar a palavra genocídio em discurso oficial. Países como Alemanha, França, Rússia, Canadá, Argentina, Brasil em nível estadual já reconheceram. No entanto, o Brasil ainda não reconhece oficialmente em nível federal. Apesar de ter uma comunidade de 100 mil descendentes de armênios, a negação não é apenas histórica. É política, é econômica, é estratégica. Mas os armênios não desistem. Todos os anos, em 24 de abril, manifestações ocorrem em Yerevan, Paris, Los Angeles, São Paulo, Buenos Aires. Jovens seguram fotos de ancestrais, cantam hinos em armênio, gritam nunca mais. Eles sabem. Reconhecimento não é vingança, é justiça, é dignidade, é memória como direito humano. Todos os anos, no dia 24 de abril, milhões de armênios ao redor do mundo se reúnem em silêncio. Acendem velas, cantam hinos fúnebres, lembram os nomes quando os têm. Em Yerevan, capital da Armênia, ergue-se o memorial de Tsitsernakaberd, um obelisco de 44 metros representando a renascida nação.
rodeado por 12 lajes inclinadas, uma para cada província histórica da Armênia Ocidental, hoje sob domínio turco. No centro, uma chama eterna arde em memória das vítimas, mas o memorial mais poderoso está nos olhos dos sobreviventes e nos olhos de seus netos. Uma mulher em Beirute, com 98 anos, ainda guarda o lenço com que sua mãe a amarrou às costas durante a marcha. Um homem em Los Angeles, neto de sobrevivente, aprendeu armênio sozinho, apenas para poder rezar no idioma de seus avós. Uma jovem em São Paulo tatua no pulso a palavra Hayastan, Armênia, em armênio, como um juramento de nunca esquecer. O genocídio armênio não terminou em 1923, ele continua enquanto houver negação. Continua quando um livro de história turco chama os massacres de incidentes menores. Continua quando um político evita a palavra genocídio por medo de ofender Ankara. Continua quando um descendente de sobrevivente pergunta: por que ninguém nos ajudou? E não recebe resposta. Mas também há resistência na memória, na arte, na poesia, na insistência em dizer: nós estávamos lá, nós existimos, nós sobrevivemos. O povo armênio perdeu sua terra, mas não perdeu sua alma. Perdeu seus mortos, mas não perdeu sua voz. E enquanto houver um único armênio no mundo para contar essa história, o silêncio será quebrado. O genocídio armênio, que ceifou 5 milhões de vidas em 1915, permanece como um dos maiores silêncios da história, negado por governos, esquecido por muitos, mas jamais apagado da memória dos sobreviventes e de seus descendentes. Reconhecê-lo é um ato de justiça. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e ajude a manter viva a memória dos que não tiveram voz. Compartilhe e ative o sininho de notificações e se surpreenda com mais histórias que a história quis apagar.